Vamos ver uma técnica que pode nos ajudar e ajudar os alunos. Primeiro, eu aconselho o professor teste consigo mesmo, treine várias vezes, internalize aquela técnica, porque algo que vai funcionar nos outros é algo que primeiro funcionou em si. É através da contação de história que nós podemos criar fatos através da visualização mental e memorizar os nomes dos nossos alunos, conteúdos das matérias, palavras aleatórias, de várias formas para aquilo que você pode usar para os estudos e para a vida também. Então vamos lá? Pois bem, a técnica de criação de história para visualização mental, mentalização, imaginação, ajuda muito. Como eu geralmente começo com meus alunos, eu peço para cada um falar uma palavra aleatoriamente, né? E eles vão falando aquelas palavras aleatoriamente e eu vou anotando na lousa e nesse momento também eu vou memorizar aquelas palavras com essa técnica que eu vou explicar aqui agora com mais detalhes. E eu falo assim, vocês têm, 5 minutos, vai depender da turma, né? 5 minutos para você memorizar essas palavras. Depois eu apago. Aí eu vou usando a técnica, quando chegar a minha vez, e vou anotando as palavras na ordem que estava escrito, que foi na ordem que eu usei na minha técnica. Mas antes disso eu pergunto para eles, quem lembrou de cada palavra? Vai colocando, né? Pega para fazer como se fosse cada um com a sua folha, com o seu caderno, e fala aí, ó, vocês têm 5 minutos para escrever o máximo de palavras que vocês lembrarem. A média geralmente aí, dependendo da turma, é 5, 6 palavras que eles vão lembrar. É uma boa média normal, alguns vão lembrar 4, algumas 3, mas mesmo que não lembrar nenhuma, não tem problema, mas é difícil, nunca me lembro de nenhum caso de alguém não lembrar pelo menos 2 ou 3. Claro que às vezes eles fingem que não lembra, não quer, nem olhou lá, não quer prestar atenção, mas enfim, aí depois você vai fazendo como vou fazer aqui. Por exemplo, era um homem chamado Jonathan, que ele vivia em frente por mar. Ele era rico, mas também era mau. Porém, todo dia de manhã, ele corria mais rápido do que a lebre. Quando ias voltando para casa, encontrava a gata da vizinha. Da sua casa, ele via da sua janela, ele via uma loja chamada Magazine Luiza. Lá os preços eram caros. Do seu lado esquerdo da janela, ele via um lago. Ali naquele lago tinha uma pessoa fazendo tolice, tentando ligar um barco, e ele fazia um som, mas o barco não ligava. O que eu memorizei aí? O nome de várias crianças, de vários alunos. Vou agora explicar. Jonathan, né? Foi óbvio, já usei direto o nome dele, né? Mas eu podia usar de outra forma, posso fazer um acróstico, juntar com o nome, enfim. O que eu falei? Eu posso usar visualização ou através da rima. Jonathan vivia, lembra de Lívia, porque na minha cabeça ele tem que fazer a lógica pra gente, cada um vai aplicar a técnica da lógica que funcione para si. Porque em inglês, live é viver. Então ele vivia em frente para o mar. Mar me lembra do Marcelo. E o que eu posso ver? Ele começa Marcelo. E eu também lembro que o Marcelo, ele usa aparelho. Então, nem sempre é uma coisa real. Você pode imaginar, né? No caso, ele falando com o aparelho e formando assim um mar de salivas, né? Dificuldade de falar. E esse homem era rico, lembra de Ricardo, né? Aí eu posso imaginar, o Ricardo, ele se acha meio riquinho, né? E ele também era mau. Aí eu lembro do Maurício. Poxa, o Maurício
e rima com mal. E o Maurício também, um aluno, ficou imaginando o Maurício fazendo bagunça lá, ele é meio bagunceiro, né? Ele acaba atrapalhando a aula, ele gosta de baixar a cabeça e dormir também. Então ele é mal com o professor, né? Porque ele dorme, não presta atenção. Então eu vou criando essa coisa na minha cabeça. Então ele era rico, era mal. Todo dia de manhã me lembra de Renan, que rima Renan com manhã. E Renan também, ele é alto lá, meio molenga, ele é devagar, então de manhã parece que demora a acordar, né? Então isso faz sentido para mim. Tem que fazer algo que faz sentido para mim. Ele corria mais rápido que uma lebre, me lembra do Caleb. E eu fico imaginando o Caleb igual uma lebre. Ele é alto também, só que é magrinho. E aquelas pernas longas, igual do lebre, correndo. Então ele corria mais rápido que uma lebre. Ele, né? Eu lembro de Caleb. Então quando ele ia voltando para casa, essa corrida, né? Yasmin, né? Ia voltando, ia Yasmin. Ele via a gata. Eu lembro de Ágata, a gata da vizinha. Na sua casa da janela, aí eu posso falar janela, Gilnela, que eu lembro de Juliana, esse é com G, Giuliana, né, que seria italiano, Giuliana. Então, da Gianella, eu formo na minha cabeça um som assim meio errado, Gianella, e também a Giuliana, quando era menorzinha, tinha um dente separadinho, formando uma janelinha, né? Aí eu lembro assim, a Giuliana, né, da janela, com aquela janelinha. Aí eu olhava ali da janela e eu via a Magazine Luiza, a loja. Eu lembro da Luiza. Então, a Magazine Luiza e Luiza. E também porque a Luiza tem o cabelo preto e liso e lembra ali, branquinha, a imagem dela me faz lembrar também, não só o nome, mas a imagem também do símbolo lá da Magazine Luiza. E os preços, alguns preços eram caros. Aí eu lembro da Carol, né? O preço é caro, ele é alto. Caro lembra de Carol, e o preço quando é caro ele é alto, e a Carol também ela é alta, né? Aí olhando do lado esquerdo eu vejo o lago, e aí eu lembro do Iago. E também é interessante porque quando eu escrevi o nome Iago na lousa muitas vezes, coloco o I ali maiúsculo, várias crianças, sabe que brincadeira ali, as crianças do 4º ano, né? Nesse caso, fica rindo, lago, o que é isso, professor Lago? Eu falei, é Iago, aqui é um I. Então acaba fazendo lembrar também. Aí a pessoa tentava ligar o barco não relacionei com uma criança, mas o som não funcionava, o barco. Eu lembrava o barco tentando ligar, Catherine. E aí, então, antes eu falei que ele fazia uma tolice, que era o barco não ligar. Tolice me lembra de Alice. E às vezes eu sempre brinco com a Alice quando ela erra alguma coisa. Alice, preste atenção, não faça tolice. Então Alice rima com tolice. E o som do barco tentando ligar na minha cabeça. Kathleen. E aquele motor não pegava. Então essa é uma forma. Você pode criar uma história, né? Como às vezes eu falei assim, a criança falou na aula, cada um fala um objeto ali, chegou a 14, 15 objetos, às vezes pode chegar a 30, a história vai ficando maior. Aí você vai, vamos dizer que ele fale casa, sofá, bicicleta, menino, pode ser qualquer coisa, lua, céu, aí o que você vai criar? Então eu estava em uma casa, né? Aí você vai criar na ordem para memorizar a palavra na ordem. Ele falou casa, depois falou bicicleta. Eu estava numa casa que tinha uma bicicleta. Aí vamos dizer que ele falou depois lua. E do alto eu olhava a lua. Aí vamos dizer que ele falou menino. Essa lua eu observava e ao abaixar meus olhos eu vi também um menino. Então você vai criando a história. Pode fazer essa técnica da história. Existem muitas outras técnicas que você pode ver outros vídeos no canal. Tá bom? Mas para ser objetivo, ensino ágil, estamos aqui sendo ágil e concluindo. Abraço.